Boa tarde a todos. Damos início ao primeiro colóquio do 8º Grupo de Pesquisas em Direito Eleitoral e Ciência Política da Escola Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Esse primeiro colóquio, o nosso tema será As Origens da Democracia Moderna. Será conduzido pela professora Ina Barbosa Onde Souza e participarão desses colóquios as alunas Daphne Rodrigues e Gabriele Marques, ambas representando o Centro Universitário Unidom Bosco. A professora Ina, que conduzirá o colóquio, ela possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Paraná, é especialista em Direito Tributário pelas Faculdades Integradas Curitiba, mestra em Governança e Sustentabilidade pela Fundação Getúlio Vargas e atualmente é analista judiciária no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Administrativo e Eleitoral, Governança e Sustentabilidade. Então, eu passo a palavra agora para a professora Ina Ronda e Souza. Professora, seja muito bem-vinda mais uma vez ao grupo de pesquisas. A professora é sempre muito bem-vinda. Então, boa tarde, professora. Boa tarde, professor Rogério. Boa tarde, colegas de colóquio, de grupo de pesquisas, né? O 8º Grupo de Pesquisas. É uma satisfação estarmos aqui em mais uma edição, sempre renovados os convites do professor Rogério, dos nossos colegas coordenadores, né? Professor Frederico, professor Sérgio Versolato. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui e, dessa vez, abrindo os trabalhos, né, no primeiro colóquio. Eu vou tomar a liberdade, professor Rogério, de fazer uma breve retrospectiva aqui, ou perspectiva, dos temas, né, deste ano, que foram escolhidos aí pelo professor Rogério. O nosso primeiro colóquio, Origens da Democracia Moderna. O segundo colóquio, Quando se pode dizer que um país é democrático, vai ser conduzido pelo professor Frederico Almeida. O terceiro colóquio, Qualidade da Democracia e Desenvolvimento da Internet, conduzido pela professora Tatiana Rodrigues. O quarto colóquio, Formas de Erosão Democrática do século XXI, será conduzido pelo professor Sérgio. E o quinto colóquio, Estudos de Casos da Venezuela, Turquia, Rússia, Hungria, Estados Unidos, Ucrânia e outros, conduzidos pelo professor Rafael Costa. E, finalmente, o último colóquio, o sexto colóquio, Qualidade da Democracia e Justiça Eleitoral, que será conduzido pelo professor Luiz Fernando Pujol. Então, nós temos aqui uma seleção de temas atuais, né, que foram escolhidos a dedo aí pela coordenação do grupo de pesquisas, e, coincidentemente, eu fiquei com o primeiro colóquio, que, coincidentemente, caiu na véspera do final de prazo de atendimento aos eleitores, né? Então, eu acredito que não existem coincidências, o professor Rogério bem me conhece, sabe como eu penso. Então, acredito que estamos em um momento que nós precisamos reafirmar o óbvio, reafirmar as raízes, voltar às origens. E começamos o nosso grupo de pesquisas exatamente com as origens da democracia moderna. Mas antes de adentrar especificamente no tema do colóquio, eu convido as colegas Gabriele Marques e Daphne Rodrigues a apresentar os seus patronos, porque é uma das características do nosso grupo, a apresentação dos patronos exatamente para contextualizar o estudo, não só do direito eleitoral, mas também da ciência política, né? Trazer um aprofundamento, uma nova camada aí de reflexões. Então, inicialmente, eu convido a colega Gabriele Marques a apresentar os seus patronos. Bom, então, a minha primeira patrona
é a Gabriela Mistral. Ela foi uma poetista, educadora, diplomata. Ela nasceu em 1889 no Chile. Vai Foi ficar o primeiro escondida, Gabriela, não quer aparecer? Ai, deixa eu tentar. O ideal é que a gente abra a câmera, Gabi, para poder. Abriu? Tá abrindo. Pera. Ainda não deu certo. Tá aberta. Aí, Agora apareceu. aí. Sim, Abriu. agora deu certo. Então, me perdi. Ela venceu o prêmio Nobel. Ela foi a primeira norte-americana. Foi o primeiro nome da América Latina a vencer o prêmio Nobel. E Gabriela era pseudônimo de Luciana de Maria, né? De Perpétuo Socorro, que ela não mostrava o verdadeiro nome. Com 16 anos, ela decidiu seguir a carreira de professora. E aí também diz que com 18 anos o seu namorado se suicidou. E que isso também influenciou numa obra dela, mais pra frente, que ela... Ai, peraí. Na obra do Lar, no qual ela fala também sobre o suicídio do seu namorado. Ela foi uma educadora diplomata, e atenta aos problemas do seu tempo. Então, ela era à frente. Tanto na obra Pecado, fala bastante disso. Que ela era à frente do seu tempo. A primeira, uma frase dela, posso falar uma frase dela? Sim, sim. Gabi, se fica à vontade, você está em casa, tá? Ai, eu tô nervosa. Não, fique tranquila, não tem problema não. Você está em casa, tá? Faz de conta que você está na sala de aula assistindo a minha aula, tá bom? Fique tranquila. Tá bom. Aqui é família, tá bom? Tá bom. Então eu vou falar uma frase dela. Ela diz que a educação é talvez a forma mais alta de buscar a Deus. Tem outras também, mas aí eu achei essa legal. Aí ela morreu em Nova York em 1957. Aí quer que eu fale já do Pedro Poveda? Pode ser. Isso, pode falar. Tá. Então, ele nasceu dia 3 de setembro de 1864, fundou a instituição de Teresina. Ele era um sacerdote espanhol. Ele era sensível com as condições humanas, ele lutou por elas a partir da fé, envolveu no tempo da educação problemática, social e cultural. Ele sabe que a fé não é compatível com a ciência. Então... Peraí que me perdi. Fique tranquila. Tranquilo, estamos entre amigos aqui, Gabi. E a Gabi, ela está no primeiro período, é normal você ter esse nervosismo, tá, Gabi? Fique tranquila, você está em casa, são todos nós, é toda a nossa família, você está com os teus irmãos aqui, tá bom? Tá, em 4/5, em Madrid, o Papa João Pedro II, ele canonizou Pedro, sacerdote, e Martim é fundador da instituição de Teresina. E aí eu vou falar a data que ele nasceu e morreu. Ele nasceu em 1874 e ele morreu em 1936. E eu não sei se eu falei, mas ele era sensível com as condições humanas e ele lutou por elas a partir da fé dele. Sim. Então era isso. Saiu, não saiu, né, Gabi? Muito bom. Parabéns. Muito bom, Gabi. sei. Parabéns, tá? É por aí mesmo, né? Começa apresentando, não tenha medo de mostrar o rosto. Aqui todo mundo é bonito aqui no nosso grupo de pesquisa, né? E então mostrem o rostinho de vocês, tá? E Gabi, é normal, você está no primeiro período, está começando a faculdade agora, então na segunda parte você já vai ficar mais à vontade, então não se preocupe conosco. Aqui é o lugar para você começar a apresentar. Você vai ser uma grande oradora, você vai ser uma grande congressista depois de formado, tenha certeza disso, tá?
e nós estamos começando aqui, tá bom? Tá bom. Tá? E não tenha medo da câmera, não tenha medo de nós, que aqui é sua casa, tá bom? Então, Tá. professora Ina. Obrigada, professor Rogério. Parabéns, Gabi. Obrigada pela primeira apresentação dos patronos. Já vai respirando aí. Você viu que é tranquilo, estamos entre amigos. E na sequência é uma conversa. É uma conversa. O que você preparou é uma novidade para os colegas. Eles não sabem. Então, venha com isso em mente, que você vem compartilhar algo que você pesquisou, vem compartilhar com os colegas para a gente ter insights, para a gente ter reflexões, para a gente poder estudar e desenvolver melhor as nossas atividades, tá bom? Obrigada, Gabi. Obrigada. E agora eu passo a palavra à colega Daphne Rodrigues para apresentar os seus patronos. Daphne, se você puder abrir a câmera também. Então, professora, é que eu vou passar os meus slides, aí vai ficar Os difícil se eu slides. abrir a câmera. Porque eu fiz, né? E eu vou colocar aqui. 1 minuto. Mas mostra o rostinho só para você se apresentar, daí você coloca os slides. Eu aqui Aí. fugindo de aparecer na câmera, professor, e você, não, aparece um pouquinho. Eu morrendo de vergonha. Não, mas como é que é para ficar sem vergonha, mas no bom sentido, né? Então, é justamente para você superar essa fase. Você está no primeiro período, e no primeiro é normal essa dificuldade. Então, vamos superar agora, né? Então, Peraí, que eu tô tentando compartilhar aqui. Vai ter que abrir. Tá aparecendo? deixa eu ver aqui. Tá aparecendo. Uhum. Então eu vou começar. É que na verdade tinha uma outra opção que agora eu não tô conseguindo, que daí eu mudava ali e ficaria melhor. Mas é que no momento só tá dando essa mesmo. Mas eu vou falar sobre a minha patrona, que é a Narcisa Malha de Campos. Ela nasceu em 3 de abril de 1852, em São João da Barra, na zona norte do Rio de Janeiro. Ela é filha da poeta Jaques de Campos e da professora primária Narcisa de Campos. Então, aos 20 anos, ela compôs Nébula, que é um poema que celebra a natureza, o país e as memórias de infância de Machado de Assis, que definiu como um jovem e um belo poeta. Então, nos seus primeiros anos, ela ajudou o marido, né? Porque o marido tinha uma padaria. Mas ela continua a receber os seus amigos literários, como Raimundo Correia, Luiz Moratti, Alfredo Sodré, em casa nas suas noites, que eles faziam tipo como se fala? Um encontro literário. E um fato bem interessante é que quando Dom Pedro II foi visitar Resende, ele foi na padaria, né, dela e de seu esposo para comer um pão que se chamava pão espiritual, né? Eu acho uma curiosidade interessante. Então, o seu casamento com Rocha Padeiro, ele não durou muito, e com o resultado dessa separação, ela foi forçada a deixar Resende, cidade, né, que ela considerava sua casa, só que por uma pressão de uma campanha de difamação que seu ex-marido ciumento fez, ela teve que ir embora. Então, Narcisa Malha, ela foi a primeira mulher no Brasil a se tornar jornalista, jornalista profissional, né? Ela publicou artigos pós-escravidão em todo o país e defendeu mulheres e oprimidos. Bom, Narcisa, ela era uma poeta republicana, abolicionista e feminista do século XIX. Então, Narcisa morreu no dia 24 de junho de 1924, aos 72 anos. Ela morreu pobre, cega e paralítica, e seus restos mortais eles estão sepultados no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Então, no seu leito de morte, ela deixou um apelo. Eu diria às mulheres sábias, mergulhem a caneta no sangue do seu coração e incultem as suas criações e alma da paixão que te energiza. Agora eu vou falar um pouco sobre Joaquim Francisco de Assis Brasil. Joaquim Francisco de Assis Brasil, ele foi ministro da Agricultura, Indústria e Comércio entre 3 de novembro a 13 de dezembro
de 1932. Então, nesse período, né, passou a valer o decreto número 19.448, de 3 de dezembro de 1930, alterando o nome do então ministro da Agricultura, Indústria e Comércio para Ministério da Agricultura. Ele era advogado, político, orador, escritor, poeta, prosador, diplomata e propagandista da República, deputado e membro da Junta Governativa Gaúcha de 1891. Ele foi responsável ainda por assegurar ao Brasil o estado do Acre, quando assinou junto ao Barão do Rio Branco o Tratado de Petrópolis. Ele nasceu em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, em 1857 e faleceu em Pedras Altas, no Rio Grande do Sul, em 1938. Então, segundo Carlos Reverbel, as tendências republicanas de Assis Brasil, elas não começaram em São Paulo. Mesmo no Rio Grande do Sul, o pensador foi influenciado por ideias do poeta Bernardo Tavera Júnior, o primeiro articulador a inspirar Assis Brasil, a assumir uma geração do destino político dedicada ao movimento e à luta pela instauração da República no Brasil. Então, ao retornar ao Rio Grande, ao final do ensino superior, intensificou seu trabalho de divulgação das ideias republicanas, junto com o mesmo grupo de ex-colegas, organizou a primeira convenção republicana em 23 de fevereiro de 1882 e a reunião ao jornal oficial do partido, ao jornal A Federação, que surgiu em 1884. Basicamente foi isso sobre os meus patronos. Ótimo, obrigada, Daphne. Então, nós sempre no grupo de pesquisas, nós temos essa introdução, né, tão bem pensada, com todo o cuidado aí pelo professor Rogério, que é o coordenador do grupo, trazendo essas figuras históricas, ilustrativas, de batalhas, de conquistas, de avanços, aos quais nós devemos olhar, nos inspirar, para podermos seguir, né? Seguir os seus passos, mas seguindo também com as nossas contribuições individuais. Obrigada, Daphne. E como eu passei a palavra agora, por último, para a Daphne, eu retorno a palavra para a Daphne, porque na nossa divisão dos tópicos, a Daphne ficou com a pesquisa da democracia na Grécia Antiga, na monarquia inglesa e o Bill of Rights. Daphne fez uma pesquisa e vem trazer essas informações, vem compartilhar conosco. Daphne, a palavra fica com você. Devolvo a palavra para você. Eu vou aqui compartilhar de novo. Então, vamos lá. A gente dividiu em 4 partes sobre as origens da democracia moderna. Na verdade, foi dividida em 3 partes. A primeira, a democracia na Grécia Antiga. A segunda, a monarquia inglesa e a Bill of Rights. E a terceira, se eu não me engano, Constituição dos Estados Unidos. E, por último, as origens da democracia no Brasil. Então, vamos falar agora sobre a democracia na Grécia Antiga. Então, como muitas outras coisas na história dos países ocidentais, as democracias de hoje elas se inspiravam muito na Grécia Antiga. Então, a democracia grega foi baseada principalmente na cidade do estado de Atenas. Então, durante o chamado período clássico, que ele aconteceu entre os séculos 5 e 6 a.C., os atenienses, eles viviam um sistema político que ficaria conhecido como o governo do povo. Então, nesse sistema, os cidadãos atenienses, eles participavam diretamente, né, de todas as decisões da cidade, ou seja, sem a presença de um representante. Então, a principal assembleia dos cidadãos atenienses, ela era chamada de eclésia, e ela é responsável por propor, discutir e aprovar todas as leis da cidade.
um momento que eu, que eu me perdi. Então, uma vez que todos os cidadãos eles podiam participar diretamente do governo de polis, então podemos considerar o sistema político ateniense já na época como uma democracia direta. Mas por outro lado, a democracia ateniense ela funcionava muito na base da oratória, no ato de falar. Então, habitualmente explorada por muitos discípulos de sofistas, então excelentes oradores, eles estavam conseguindo influenciar muitas decisões da Assembleia Popular e condenar os ostracinos, os adversários políticos. Então, dos problemas, né, que impedia a ampla participação de todos nesse sistema, ele tinha que ver com a não remuneração dos cargos políticos, o que fazia com que apenas os mais ricos pudessem ocupar. Então, aproveitando os tributos sobre os lucros da exploração de minas, Péricles insistiu em remunerações para quem ocupasse aqueles cargos, permitindo assim mais gente participar efetivamente da vida política, não só os mais ricos. Então, mas nem tudo naquela época, né, eram flores, né? Então, os cidadãos atenienses eram uma pequena minoria da cidade, que era formada por homens livres, nascidos em Atenas e com mais de 20 anos de idade. Então, assim, a democracia ateniense, ela excluía todas as mulheres, os escravos e os estrangeiros, na prática, e a maioria das pessoas que viviam na cidade. Então, todos os cidadãos do sexo masculino eram livres de assistir às assembleias, que debatiam e ratificavam as questões civis. Normalmente, acontecia 4 vezes por mês. Então, os projetos de leis que eram votados na Eclésia, né, eles eram preparados pela Bule, um conselho de 500 membros, mudado anualmente e constituído por cidadãos com idade acima de 30 anos, que não podiam servir mais que 2 vezes na vida. Então, o regime democrático ateniense, ele assentava em diversas instituições detentoras dos poderes básicos desse regime, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, a ideia de um governo formado pelos seus cidadãos ainda viriam a inspirar muitos pensadores políticos de outros tempos. Então, esse processo, ele teve início quando a ateniense Clístenes propôs algumas reformas que concediam a cada cidadão um voto nas assembleias regulares relativas a assuntos públicos. Bom, agora eu vou falar sobre a segunda parte, que é a monarquia inglesa e a Bill of Rights. Então, mais de 2000 anos depois desse episódio, né, teria uma importante forma, né, um importante acontecimento na democracia, que conhecemos como a Revolução Gloriosa na Inglaterra. Posterior à Revolução Inglesa, a Revolução Gloriosa ela obteve essa denominação. A dicção tá complicada hoje, por ter apresentado um caráter pacífico, ou seja, ela não foi sangrenta, como assim pode dizer, né? Ela ocorreu na Inglaterra entre os anos de 1688 a 1689. Então, a Revolução Gloriosa desencadeou o fim do absolutismo. As suas causas foram devidas aos conflitos políticos entre protestantes e católicos durante o reinado de Jaime II, que foi de 1685 a 1688. Vale ressaltar que Jaime II ele tinha problemas, né, com o parlamento inglês, o que ajudou muito a ele ser, qual é a palavra? A ele ser restituído do cargo, basicamente, né? Expulso, porque... Então, Jaime II, ele presenciava um enfraquecimento do absolutismo, mas lutava a favor da restauração. Então, os protestantes eram totalmente opostos ao poder concentrado e usufruído pela coroa inglesa. Então, consequentemente, ocorreu a queda de Jaime II, né, em 1689, sendo substituído pela rainha Mary II, que era Mary Stuart, que, para quem não sabe, era a rainha da Escócia e, por um tempo, foi a rainha da França também. E seu esposo de Orange. Com a mudança do reinado, o poder monárquico passa a ser controlado e fiscalizado pelo parlamento. Então, ressalta-se também que Guilherme de Orange, que foi o segundo marido da
da rainha Mary, ele torna-se o rei da Inglaterra, depois de assinar o Bill of Rights em 16 de dezembro de 1689, que instituiu o governo parlamentar inglês, a Revolução Gloriosa, que foi um dos eventos mais importantes na longa evolução dos poderes do parlamento da coroa britânica. Tá. A crise inglesa, ela começou, né, durante o reinado de Jaime II, né? James II, no caso, desculpe. Nos conflitos religiosos que dividiam o país naquela época, o católico Jaime II, ele causava medo nos parlamentares, né, que eram na sua maioria protestantes. Justamente por causa disso, né, que foi dentre vários motivos que ele foi restituído. Então, para a democracia, o mais importante nessa história toda foi a assinatura de um documento conhecido como Bill of Rights, ou a Carta de Direito. Nele, o poder dos reis e rainhas da Inglaterra foi bastante reduzido, criando uma monarquia constitucional no país, em que até mesmo os monarcas não estariam acima da lei. Então, o parlamento agora ele seria permanente e os parlamentares seriam votados pela população em eleições livres. Então, dessa maneira, o parlamento inglês ele se tornou o primeiro poder legislativo de forma como conhecemos hoje, então permanente, independente e com representantes eleitos pelo voto. Outros principais, como a liberdade de expressão e o direito de julgamento justo, é uma punição proporcional também, deram caras a esse documento. Então, esses princípios nos parecem familiares, pois a Bill of Rights vem servindo de inspiração para várias constituições democráticas que foram escritas e adotadas ao redor do mundo desde então. Então, ressalta-se que o Bill of Rights é um desfecho da história iniciada em 1215, que ganhou força e conseguiu instituir a monarquia no lugar da realeza do direito divino, considerada sobre as arbitrariedades cometidas no reino de Jaime II. Então, por isso, o parlamento adquiriu poderes e determinou o direito à liberdade, à vida e à propriedade privada, pelo qual o rei ele ficava impedido de suspender aplicações de leis, além de não poder aumentar impostos, recrutar ou manter exércitos em épocas de paz sem a sua autorização, assegurando o poder do parlamento na Inglaterra. Então, as suas principais características foram a submissão do rei perante o legislativo inglês, a liberdade de imprensa, estabeleceu os direitos individuais, garantias processuais, autonomia do poder judiciário, necessária prévia autorização do parlamento para sancionar as leis. O rei ele não poderia suspender ou deixar de cumprir ou dispensar as leis, porque agora as leis estavam acima do poder do rei. A cobrança de impostos só será legalizada com o concurso do parlamento. Então, a Revolução Gloriosa e a Bill of Rights, elas desencadearam o fim do absolutismo na Inglaterra. O modelo britânico apresentou para os demais países a afirmação dos direitos humanos. E agora, dentro disso, eu vou falar o que a Carta de Direitos Ingleses, né, que foi a Bill of Rights, e o que a influência dela teve na Constituição dos Direitos Humanos. Então, ela foi assinada, né, como a gente já sabe, pelos reis Guilherme de Orange e a Mary Stuart em 13 de fevereiro de 1689, representando um dos documentos políticos mais importantes da história. Ela tendo em vista que seu conteúdo abordava as limitações do poder do Estado frente aos governantes, ou seja, as leis acima do governo, né, acima dos reis, né. Então, segundo Ramos, a Bill of Rights, ou Carta de Direito inglês, ela não é extensa, constando nela, sobretudo, a afirmação da lei sobre a vontade absolutista do rei. Então, um dos seus pontos fundamentais, argumenta o autor, é o estabelecimento de que é ilegal o poder real da suspensão de leis ou da execução de poder sem o consentimento anterior do parlamento. Então, com a instituição da Bill of Rights, eles passaram a ser autorizadas petições, vistas a partir daí como um direito, né? Então, criou-se a liberdade para a eleição dos membros do parlamento, bem como as imunidades parlamentares e as competências de julgamento desses últimos, e foram instituídos impedimentos às aplicações de penas cruéis, bem como de impostos e
fianças exorbitantes. Então, nessa esteira, o poder soberano foi limitado, né? Mas eles continuariam governando. Então, as mudanças a partir da Bill of Rights deram-se no sentido que o soberano deveria reconhecer a existência do parlamento, que defendia os direitos comuns. Estes princípios tornaram-se a base da monarquia constitucional. Então, esse documento fez com que a realidade inglesa fosse diferenciada da experiência francesa, no sentido que poupou as violências cometidas na França durante a Revolução Francesa em 1789. Então, apesar do avanço na defesa dos direitos comuns, enquanto limitação dos direitos do Estado, a Bill of Rights ela não segurava a liberdade religiosa, conforme se pode se verificar no artigo 4, quando é declarada a incompatibilidade de um reino a ser ocupado por um rei paupista ou rei e rainha casada com um papista, tornando-se qualquer pessoa como uma comungaze da Sé ou da Igreja de Roma, incapaz de herdar, possuir ou ocupar o reino e exercer seus domínios. Então, pode-se dizer que as maiorias das contribuições da Carta de Direito foi a cristalização dos direitos que deveriam ser respeitados pelo Estado e, por segundo, a afirmativa de que os direitos deveriam do parlamento contrariando as ideias absolutistas que defendiam o contrário. Então, ambas as contribuições elas foram extremamente importantes no fortalecimento da moral dos indivíduos, na valorização dos sujeitos em si mesmo e das suas relações exercidas pelo Estado e instituição. Então, por esse autor, a Carta dos Direitos inglesa ela traz elementos da ruptura de uma velha ordem, dentre os quais ela ressalta a independência dos poderes e a supremacia do poder legislativo, traduzido no parlamento em relação ao poder do rei. Então, pode-se observar que a Carta dos Direitos ingleses ela foi um importante documento que serviu para inspirar diversas outras cartas de direitos, tais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E foi isso. Ótimo. Obrigada, Daphne, por compartilhar suas pesquisas. Passo a palavra à acadêmica Gabriele Marques. Só um minutinho aqui. Eu aviso o pessoal para não esquecer de assinar a lista de presença, que está ali no chat. Tá? É importante que vocês assinem a lista de presença, por causa do certificado de vocês, tá bom? E antes de continuar, eu peço desculpa para a professora Ina, que eu calculei a data dos colóquios pensando na eleição e esqueci do final de prazo, tá? Então, professora Ina, me desculpe mesmo, foi falha minha, tá bom? Tranquilo, professor Rogério. Vamos então, seguir. Agora passo a palavra à acadêmica Gabriele Marques. Bom, eu vou falar sobre a independência dos Estados Unidos da América. Em 1978, líderes se reuniram para elaborar sua nova Constituição. Surgiram dúvidas de como seria o novo sistema político do país, já que eles não queriam, né? Os Estados Unidos ele foi fundado por pessoas que haviam fugido de autoridades e perseguições religiosas. Então, eles não queriam que não houvesse, tipo assim, eles não queriam que houvesse nenhum tipo de ditadura ou tirania que proibisse eles, né, de prioridade de habitantes. Então, é importante lembrar que a democracia que existe hoje não existia na época. A Constituição Americana e a democracia dos Estados Unidos é a mais antiga e que o que se aproxima da democracia na época, né, era a monarquia, mas eles não queriam isso, até porque eles queriam ser livres. Eles não queriam nós brasileiros hoje em dia já estamos bem familiarizados, mas na época era novidade, né? Que o que seria o mais importante para eles era o modelo federativo devido aos 3 poderes, legislativo, executivo e jurídico.
Então, a ideia era dividir em 3, assim como um não pudesse caminhar sozinho, né? Para não acontecer uma ditadura, e isso deu muito certo, já que a democracia norte-americana não foi apenas a primeira, mas também a mais antiga Constituição, desde 1787 até hoje. O sistema foi criado para evitar abuso no poder, então, tendo os 3, como não poderiam um caminhar sozinho, foram constituídos 3, assim, eles não poderiam. Eu tô nervosa ainda. Fique tranquila. Você está em casa. Gabi, você está indo super bem. Está indo Tá super indo bem, super tá? bem. Pode Pode ir tranquila. Pode falar mais devagar, tranquila, tá? Você está em família, tá bom? Vamos superar isso? Então vamos. Então, como eu falei, o sistema foi criado para evitar abuso de poder, e é essencial na hora de entender e defender a democracia, que é defender os nossos direitos também, né? Não só... Isso mesmo, Gabriele. Só dando uma contribuição, a democracia é um regime político, né? O que é o regime político? Ele é um conjunto, é como as instituições se organizam numa sociedade, né? A democracia é uma forma de organização, e o que a Gabi está trazendo para a gente é que no Brasil, essa luta continua, Gabi. Diz que a democracia aqui no Brasil ainda está em construção, né? Isso mesmo, isso mesmo. Nós estamos em construção e é por isso que é tão importante reafirmarmos os conceitos básicos, né? A Daphne trouxe na sua fala um pouco da história das origens, né, da democracia na Grécia. E enquanto a Gabi toma um ar, eu vou trazer uma frase de Aristóteles para ilustrar essa ideia, esse ideal grego de democracia. O Aristóteles falava assim: a democracia surgiu quando, devido ao fato de que todos são iguais, em certo sentido, acreditou-se que todos fossem absolutamente iguais entre si. Então, a democracia, ela traz, inerente ao conceito democrático, a igualdade entre as pessoas. Não é isso, Gabi? Sim. Posso continuar? Pode continuar. Então, vou falar da democracia aqui no Brasil. Na Primeira República, não podíamos afirmar que existia de fato a democracia no país. O voto era restrito aos homens e só votavam candidatos indicados pelos coronéis, que até foi instituído como voto de cabresto. Isso mesmo. Isso. Aí, já na era Vargas, Getúlio assumiu o poder através da Revolução de 30, mas um novo golpe na democracia acontece, onde a suspensão de eleições e dos partidos políticos, onde há suspensões de eleições dos partidos políticos. Já em 1934, Vargas é obrigado a promulgar uma Constituição, mas duraria pouco, duraria apenas 3 anos. Aí inicia-se o Estado Novo, que a garantia da democracia são suspensas, então novamente a democracia sofre um golpe militar, que é conhecido como a ditadura, né? Que durou 20 anos no nosso país. Então, daí, para acabar com esse período, foi preciso fazer uma nova Constituição. Tô certo? Tá certo. Isso. Isso mesmo. A redemocratização, né, que é chamada. Isso. Que garantisse a liberdade, direitos iguais e sociais. E o processo tem início com o movimento das diretas já onde reivindico eleições diretas para escolher os presidentes, mas a lei não foi aprovada. Então, o primeiro presidente foi escolhido após a ditadura, foi Sarney,
através do colégio eleitoral de forma indireta. Durante o mandato, foi convocada a Assembleia Constituinte, onde elaborou a Constituição de 1988, onde contemplava a liberdade de voto, de expressão e sistema de eleições livres. Em 1989, o país pôde eleger o presidente através das eleições diretas, onde foi eleito Fernando Collor, mas ele sofreu o processo de impeachment, né, por corrupção, se eu não me engano. Então, Fernando Collor de Mello, e ele sofreu o impeachment em 1992, foi o ano que ele sofreu o processo de impeachment, devido a corrupções e fraudes financeiras. Aí entra Itamar Franco, seu vice, que assume o poder até então, e a democracia só voltaria em 1945, com a deposição de Vargas e as eleições de general de Gaspar Dutra. E houve um intervalo democrático, a República Nova foi instalada em 1946 e estenderia até 1964. Com a volta da democracia. Em 1995, Fernando Henrique Cardoso aposta na democracia social através da política neoliberal. Ele consegue terminar o seu mandato, a partir daí, em 2013, assume o Lula, né, Luiz Inácio da Silva, até 2011, que na sequência seguiu para Dilma, mas em 2016 ela sofreu um processo de impeachment também. Então, notamos aí que eu até falei antes que aí a gente nota que a democracia no Brasil é constante e interrompida, de tal modo poderíamos afirmar que a democracia estaria em construção. Aí eu anotei os cargos, né, que a gente tem hoje no Brasil, que nós, cidadãos, elegemos vereadores como cargo do poder... Posso ler? Eu vou ler isso. Como cargo do poder municipal, deputado estadual como cargo do poder legislativo estadual, deputado federal como cargo do Poder Legislativo Federal, Câmara dos Deputados, Câmara Baixa, senadores, cargos do Poder Legislativo Federal, senador federal, Câmara Alta, prefeitos, cargo do Poder Executivo Municipal, governadores, cargos do Poder Executivo Federal, Estadual, presidente da República, que é cargo do Poder Executivo Federal. A triparticipação do poder entre executivos, legislativos e judiciários também é uma forma de garantir a democracia. Dessa forma, cada uma dessas esferas se limita e fiscaliza através de um sistema chamado de freios e contrapesos. Atualmente, as eleições no Brasil são realizadas por meio de urnas eletrônicas, até o professor fala isso em sala, né? E também falou lá em sala, você também falou lá das urnas que só foram devolvidas depois de muitos anos, quando foi emprestado no Paraguai. Você falou lá na sala também. Eu acho que é isso. Quer que eu fale mais alguma coisa? Não, tá ótimo já. Tá ótimo. Eu acho que é um bom início para uma discussão aí, né? Uhum. Obrigada pela pesquisa, Gabi. Obrigada pela explanação. Professor Rogério, se me permite, vou fazer algumas pequenas considerações. Sim. E sim. na sequência eu abro a palavra para debates, pode ser? Pode ser, então, tá bom? Tá bom, obrigada. Então, gente, nós vimos aqui nas falas da Daphne e da Gabriele as origens, né, da democracia. Como eu já pontuei, a democracia é um regime político ao lado de outros regimes políticos. O professor Rogério, como cientista político, né, pode explanar melhor na sequência, mas nós temos outros regimes, os regimes antigos, como o absolutismo, o caciquismo, o czarismo, as ditaduras, e os regimes políticos contemporâneos, ao lado da democracia, nós temos autoritarismo, totalitarismo, além da própria democracia, né? Então, é uma forma de organização do poder, a qual parte da premissa, como trouxe a frase do Aristóteles, da igualdade entre as pessoas.
Mas saindo da esfera puramente filosófica, histórica, e entrando numa esfera mais jurídica, eu gosto de trazer sempre as lições do professor Nefton Guedes. Ele foi procurador regional eleitoral e é um profundo estudioso da democracia brasileira e dos direitos políticos. Tem obras, então, se vocês quiserem procurar obras do professor Nefton Guedes. E ele fala que, juridicamente, há uma recíproca dependência conceitual entre a ideia de democracia e de direitos políticos, ambos concretamente conformados, ou seja, previstos na Constituição. Por isso, professor Rogério, que, não obstante o senhor ter, como disse aqui, ter registrado que não se atentou para o fato de estarmos aí no final do prazo de atendimento aos eleitores, é uma feliz coincidência, tirando de lado as questões logísticas, né, de participação aqui no colóquio. Mas a democracia está intimamente ligada aos direitos políticos, como pontuou o professor Nefton Guedes. Ele fala que do ponto de vista constitucional, a questão democrática não é um problema que se possa resolver com apelos e compreensões de ordem exclusiva ou principalmente política, histórica, cultural ou econômica, por mais que essas dimensões se revelem importantes. E aí que a gente traz uma contribuição da governança e de um olhar mais inclusivo. E nesse sentido de olhar inclusivo, a gente fala de inovação, de incluir os iguais. Então, quando a gente pensa em democracia, a gente não consegue apartar o exercício, o fazer democrático da participação. E a gente não consegue apartar isso de uma participação efetiva, seja em pequenos grupos, como família, grupo do trabalho, um grupo de pesquisas, um grupo de ensino, de pesquisa, de extensão, um partido político. É a partir desses pequenos grupos que a gente traz o fazer democrático. E eu gosto muito, eu trouxe uma frase do Aristóteles, eu gosto muito da frase do Churchill. Ele fala que ninguém pretende que a democracia seja perfeita ou sem defeito. Tem-se dito que a democracia é a pior forma de governo, salvo todas as demais formas que têm sido experimentadas de tempos em tempos. Então, as outras formas são aquelas que eu mencionei: autoritarismo, totalitarismo, né? E nesse mesmo sentido, o ministro, que já foi muito controvertido, e agora ele, acho que com os anos, ele tem sido mais ponderado, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, ele tem uma frase emblemática que ele pontua: em época de crise, impõe-se observar princípios, impõe-se a resistência democrática, a resistência republicana. Dias melhores pressupõem observância irrestrita à ordem jurídico-normativa, especialmente a constitucional. É esse o preço que se paga ao viver em Estado democrático de direito. E é um preço baixo. Porque os outros preços, as outras alternativas, nos cobram um preço muito alto. E aí, fazendo o link da democracia para a esfera jurisdicional, para a esfera constitucional de Estado democrático de direito, eu proponho uma outra reflexão um pouco mais técnica. É só um momentinho, gente, que os nossos direitos políticos me chamam aqui. Pode falar, Edvando. Eu não tenho uma Uhum. a Thaís, assim,
Você quer que eu monte essa maqueta de cultura lá? Pode montar. Pode. E dá muito na mesa lá. Tá bom, obrigada. Estamos aqui atendendo, fazendo uso de toda a nossa inovação, Garantindo os direitos políticos, né? garantindo os direitos políticos, porque a cidadania plena é a cidadania efetiva, mais do que um slogan, tem que ser uma prática, né? E ainda está, estou dizendo assim, efetivamente e materialmente garantindo os direitos políticos. Exatamente. Não é força de expressão, né? Exatamente, não é força de expressão, é aqui que nós garantimos a cidadania na prática mesmo. Então, fazendo esse link com o Estado, partindo da democracia como ideal para o Estado democrático de direito, que é previsto constitucionalmente, né? Então, quando a gente pensa no Estado democrático de direito, ele ultrapassa os sentidos e os alcances da formulação de Estado liberal de direito, ou mesmo de Estados sociais de direito. Aí também fica o gancho, se os participantes quiserem se aprofundar nesses temas, eu só lanço a proposta, né? Mas o Estado democrático de direito vai além do Estado liberal e do Estado social de direito, porque ele busca, com o Estado democrático de direito, nós buscamos trazer essas qualidades de igualdade exatamente para uma proposta de constante evolução, como disse a Gabriele, né? Gabriele falou, nós estamos construindo a nossa democracia, e é isso mesmo. Nós estamos construindo, porque nós estamos no Estado democrático de direito. Não existe um Estado pronto e acabado. E é por isso que se diz que a democracia é um regime tenso. Não é a paz de todo mundo abraçando árvore, todo mundo sem conflitos. Não. A arena democrática é a arena dos conflitos, e é isso que nos leva a nos aprimorarmos como sociedade, né? E o professor Lênio Streck e o professor Luiz Bolzan de Moraes, eles trazem alguns princípios do que seria um Estado democrático de direito. Eu vou só lançar, porque vai ser tema, provavelmente, do próximo colóquio, então eu já deixo o gancho para o professor Frederico e os colegas do segundo colóquio aprofundarem-se nesses temas, mas eu gostaria de deixar registrados aqui os princípios, como diz o ministro Marco Aurélio, em momentos de tensão, de crises, nós temos que voltar aos princípios, né? Então, como princípios do Estado democrático de direito, Lênio Streck e José Luiz Bolzan, eles destacam a constitucionalidade, a organização democrática da sociedade, o sistema de direitos individuais e coletivos, dentre os quais aí os direitos políticos, né? A justiça social, a igualdade, a especialização de poderes ou de funções, que é um pouco do que a Gabi trouxe, a legalidade e a segurança e certezas jurídicas. Então, aqui nós temos o link da democracia para o Estado democrático de direito. E acredito que com essas reflexões nós podemos já abrir a palavra ao grupo, devolvo a palavra ao professor Rogério. Alguém que gostaria de comentar alguma coisa? Alguém queria comentar ou complementar? Então, pessoal, eu estava pensando o seguinte, né, foi falado sobre a Grécia, né? E eu comecei a pensar no conceito do que é a vontade da maioria. Então, democracia é a vontade da maioria, não é a vontade de todos, senão nunca teremos uma democracia, né? E lá na Grécia, quem for meu aluno, logo na semana que vem, depois da prova,
umas 2 semanas depois vocês já vão estudar isso comigo lá, né? A democracia, você vai ver que lá na Grécia, onde tinha democracia grega, não era tão democrático assim, porque tinha 3 classes que não poderiam votar: os estrangeiros, os escravos e as mulheres. Então, tinha 3 classes que não poderiam votar. E por que havia uma participação efetiva, que as pessoas iam toda semana na praça pública, na Ágora, para se manifestar em relação à política? Porque as pessoas tinham tempo para isso. Então, as pessoas tinham tempo e as pessoas... porque os escravos faziam tudo. Então, os donos dos escravos tinham tempo de ir na praça pública discutir política. Por isso que acabou a democracia grega. Daí foi para o teatro grego, e no teatro grego, os artistas, como tinham o dom da palavra, dominaram o poder. Mas eu comecei a pensar o seguinte, né? Um fato, né? O que é a opinião pública? Então, vocês podem ver que vários políticos hoje, de todos os lados, direita, esquerda, centro, eles dizem assim: o povo quer, o povo me aceita, o povo eu não tenho a TV tal, mas o povo está do meu lado. Me diz uma coisa: o povo foi consultado? Vocês foram consultados se gosta da esquerda ou da direita? Aquelas faixas lá, tinha no impeachment da Dilma, tinha nas eleições. Católicos apoiam fulano de tal, evangélicos apoiam fulano de tal. Mas os católicos foram consultados, os evangélicos foram consultados. Lá dentro da igreja foi feita uma votação para saber se eles apoiam ou não o impeachment ou qualquer movimento. Então, é muito difícil decidir o que é a maioria. Primeiro, tem que haver uma consulta. Vamos pensar na eleição, né? Na eleição, a gente tem muito abaixo da maioria. Então, vamos pegar aqui, né? No primeiro turno. No primeiro turno, tem que descontar as pessoas que não foram votar. Depois, descontar as pessoas que justificaram. Depois, as pessoas que votaram branco e aquelas pessoas que acabaram anulando o seu voto, que são coisas diferentes. Voto branco e nulo não conta para ninguém. Está na Constituição isso. Daí do que sobrou, né? Daí do que sobrou, você vai ver, antes do segundo turno, uma boa parte não é... Vamos pegar a eleição passada. Uma boa parte não era nem do Bolsonaro, nem do Haddad. Então, foram para o segundo turno. Essas pessoas que não são nem do Bolsonaro ou do Haddad, votaram contra a vontade. Eles votaram nas opções que tinham, mas o candidato deles não estava lá para eles votarem. Né? Então, diminuiu mais a eleição ainda. Se você for apurar quem votou nos 2 candidatos do segundo turno, se for contabilizar tudo isso aqui, deu metade da metade. Porque a votação para quem ganhou e para quem ficou em segundo lugar, daquelas pessoas que eram de outros candidatos, foi contra a vontade. Eles votaram o que na cabeça deles seria o menos prejudicial. Né? Então, hoje é difícil apurar a vontade. Lá na lei da ficha limpa, se aplicou a lei da ficha limpa para os delitos praticados antes da edição da lei da ficha limpa. E o argumento que o Supremo Tribunal colocou foi que o argumento que ele colocou foi que a opinião pública. Mas o Supremo Tribunal Federal não mediu a opinião pública, só porque foi uma ação de iniciativa popular. Né? Então, é assim que funciona. Você tem que ir atrás, não pode pegar pelos resultados. Eu acho que foi a Gabi que falou do Paraguai, né? Eu estava contando na nossa sala de aula que as eleições foram feitas no Paraguai em 2004, eu acho, e as urnas só foram devolvidas em 2016. Então, está lá no site do TRE, está lá a notícia lá, né? Então, por que eles demoraram tanto? Teve que haver uma negociação internacional para devolverem as urnas. Né? Então, eu não posso falar aqui, mas provavelmente as urnas eram confiáveis lá no Paraguai. Eu tenho uma pergunta. Você falou das urnas. Você falou que muitas delas voltaram danificadas, né? Porque eles tentaram corromper, enfim. Essas urnas foi conseguido reutilizar ou elas foram
descartadas, assim, que não teria mais jeito de utilizar aqui? Eu não sei te dizer, mas a princípio eram as mesmas urnas mais antigas que você não estava utilizando, só que eu não tenho certeza disso, vou ter que verificar. Eu acredito que cada uma delas foi testada e foram descartadas as que foram imprestáveis, né? Tanto que o tribunal quis de volta essas urnas para reutilizar. E eu acho que foi testada cada uma, verificada cada uma, e as que tinham condição de continuar sendo utilizada foram, mas a maioria não foram, porque era um modelo já bem antigo. Era um modelo, já teve várias versões de urnas novas, né? Uhum. Então foi isso que aconteceu lá no Paraguai, tá? Aliás, das urnas que vieram do Paraguai. E, na verdade, lá no Paraguai se provou que a urna não é fraudável. Lá se provou que não tem como fraudar a urna, tá? Então, você provou a confiabilidade da urna naquela eleição. E olha que a urna nossa hoje está muito mais aperfeiçoada, né? Está muito mais moderna, tá? E o melhor comprovante que você tem de que a urna é confiável é quando termina, que a urna não é online, não é ligada, não tem placa de modem, nada. Quando termina a eleição, que imprime aquele boletim, o resultado da eleição, esse boletim impresso é colocado na porta da sessão, aquilo que garante a lisura da urna, tá? Outra coisa que eu falei que eu vou falar para vocês, que foi falado nos trabalhos aqui sobre o João Sem Terra, né? A Magna Carta de João Sem Terra. Vocês vão estudar comigo também. Todos os filmes de Robin Hood têm a Magna Carta de João Sem Terra e caem em todos os concursos e provas da OAB. Grave esse número, 1215. Ela foi o primeiro documento escrito que limita os poderes do rei. Por isso que ela cai em tudo que é concurso. Então, o ano é 1215, Magna Carta de João Sem Terra, que havia uma guerra, uma ameaça de guerra entre o João Sem Terra da Inglaterra e o Felipe o Belo da França, né? E no meio, quem sofreu as consequências foram os Templários, com a morte de Jacques de Molay. Tá? Então, pessoal, praticamente é isso, né? A Magna Carta do João Sem Terra. Um dos trabalhos me lembraram que o José Sarney ele foi eleito pelo Colégio Eleitoral. O Colégio Eleitoral quer dizer que ele foi eleito pelo Congresso Nacional em eleição indireta. Então, hoje é possível a eleição indireta? Sim, eu acho que até na sala de aula eu já falei isso, né? Quando houver a vacância, quer dizer, cair o presidente e o vice-presidente da República a partir do segundo ano do mandato, nos 2 últimos do mandato. Então, se a gente ficar nos 2 últimos anos do mandato sem presidente e sem vice-presidente, daí a eleição é feita pelo Congresso Nacional. Então, quase aconteceu isso com o Michel Temer, mas não chegou a acontecer, tá? Então, nós temos ainda a eleição indireta, mas é raro. Então, quando cai o presidente, cai o vice-presidente, o presidente da Câmara, ou do Senado, ou do Supremo, assume temporariamente. E se for nos 2 últimos anos do mandato, a eleição é indireta pelo Congresso Nacional, pelos deputados e senadores. Então, nós temos essa democracia indireta. Tá? E a professora Ina falou que nós temos, além de democracia, outros regimes, o totalitário, o absolutismo. E vem uma ideia, pessoal, a gente tem uma ideia dos filmes que todo rei é ditador. Não é bem assim, nós tivemos bons reis. Inclusive aqui no Brasil, o Dom Pedro II foi um excelente rei. Inclusive, a proclamação da República, o povo nem ficou sabendo. De um dia para outro, sabia que o rei tinha caído e havia um regime republicano. E Marechal Deodoro, ele proclamou a República e ele era monarquista. Então, são coisas assim. Então, você tem aquela ideia de filme que todo rei é tirano. Não. Tivemos reis muito bons, excelentes reis. E o pior dos regimes hoje é o nazifascismo, ou nazifascismo, em italiano é fascismo. Então, esses são os regimes de extrema-direita. Da extrema-esquerda, nós temos o regime de extrema-esquerda, nós temos o regime socialista e comunista. Aqui nós tivemos o Cauã, ele colocou aqui que um fato interessante sobre a independência dos Estados Unidos
falado no começo é que Benjamin Franklin foi o único político a assinar 3 dos mais importantes documentos que estabilizaram o sistema democrático americano: a Carta da Independência, a Carta da Constituição e a Carta da Abolição da Escravatura, sendo considerado influente para findar a escravidão e consolidação dos direitos, até mesmo o voto feminino. Muito obrigado pela colaboração, Cauã. Então, agradeço por essa informação que está escrita ali no chat. Tem alguém que gostaria de falar alguma coisa? Eu acho que eu vi alguém se ensaiando para falar aqui. Ou foi só a imagem? Boa tarde a todos, boa tarde, professor. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Seja bem-vindo. Para o professor a gente diz Guten Tag, né, professor? Hoje não, agora é Guten Abend. Não, Guten Tag também, vale para o dia todo, Guten Tag mesmo, né? Show. Guten Abend é quando começar a anoitecer, desculpa. Tá? Beleza. Enriquecendo o nosso vocabulário aí, professor. Bom, primeiramente agradecer, né, a todos aí, principalmente a professora e a professora Ina, que dão o seu tempo para que a gente possa ter mais conhecimento, né? Eu consegui aí um tempinho para poder estar assistindo e prestigiando os colegas. Só um pouquinho, eu peço desculpa não, justifico, a professora Ina, ela é chefe de cartório em Araucária, e você sabe que amanhã é o último dia de prazo, então está fervendo de gente, ela pediu para sair um pouquinho antes, tá? Imagino. Mas ela cumpriu bem seu papel, né? Com certeza. Imagina, é correria aí. É como eu falei para o professor, eu também consegui um tempinho para a gente estar prestigiando e já entendendo como é a temática do colóquio. Para não perder o gancho, professor, não merecendo a pesquisa da Daphne, mas o que, pelo menos, mais me chama a atenção é a questão da democracia, que foi o que a Gabi apresentou para a gente aí. E para mim, já valeu estar presente, porque ficou claro, agora mais do que nunca, que a nossa democracia, isso eu não entendia no passado, acabei entendendo hoje, através da reunião. Pelo que a Gabi colocou e pelo pouco que foi apresentado, pelas pesquisas aí, e que eu fiz também pessoalmente. Hoje eu entendo que a nossa democracia brasileira, o nosso regime político, né, vamos dizer assim, tá bem dividido, né? Então a gente tem 3 pontos fundamentais que para mim ficou claro hoje. A direta que aconteceu no passado, né? Tivemos as diretas, o pessoal indo para as ruas e pintando e tal. A participativa, que todo mundo participa, vota, enfim, com os meios de comunicação, e a representativa, né? Então, eu sempre tive um pouco de dificuldade em ter esses pontos bem esclarecidos, e através aí da conversa, da pesquisa da Gabriele, hoje ficou mais claro. Então, não é nem, na verdade, uma pergunta, nada, o debate, é mais parecendo que valeu a pena, né? É isso. Muito obrigado, Marcelo. O Marcelo, eu acho que mais alguém de vocês compareceu naquela no Café Cultural com o ministro, né? Então, agradeço a presença de vocês. Mais alguém gostaria de falar? Então, antes de encerrar, pessoal, eu só quero fazer uma correçãozinha na apresentação de vocês, da Daphne e da Gabi. Só vocês não se preocupem, pessoal, que ministros também cometeram isso, várias pessoas cometeram isso. Eu, quando comecei a apresentar os trabalhos, também fiz isso. A palavra correta ali é cidadãos, tá? E não cidadãos ali, só uma pequena correção ali, tá? Mas esse é um erro comum, não é um erro crasso. Eu já vi políticos falarem, até advogados falarem um pouquinho diferente aqui, tá bom? Pessoal, só um minutinho aqui, eu vou chamar o meu professor adjunto aqui. Pessoal,
Esse aqui é o meu professor adjunto, ele assiste todas as aulas online comigo, tá? Faz curso de doutorado. Então, apresentando aqui o Mozart. Tá bom? Então, sempre quando eu estou online em casa, ele me acompanha em tudo, né? Então, um abração para ele ali. Professor Rogério, Oi, se me permite, pô, claro. eu estava aqui o tempo todo, só fechei a câmera e o áudio, porque eu estou aqui orientando o pessoal, né? Mas estou acompanhando, foi ótima a reflexão do colega, agradeço muito as palavras, e eu acho que o intuito do grupo de pesquisas é esse mesmo, né? É trazer as reflexões, mas também vincular com o nosso dia a dia, vincular com as nossas práticas. E eu vou ficar mais tranquila se eu sair desse encontro reafirmando as palavras do ministro Marco Aurélio: a democracia é trabalhosa, mas é a nossa melhor alternativa. E quando eu falo trabalhosa, é trabalhosa no sentido da necessidade da gente conversar. Como disse o professor Rogério, não é a decisão de todos, é a decisão da maioria, mas como que nós vamos aferir isso? É no diálogo, é no encontro, porque é muito mais fácil partir para a opção autoritária ou totalitária quando simplesmente alguns poucos decidem por um número maior, né? E isso é muito fácil, isso é muito rápido. Atualmente, nós temos visto práticas não muito democráticas, não muito republicanas, sob a justificativa de falta de tempo. E todos nós sofremos com a falta de tempo. Então, o apelo do totalitarismo e do autoritarismo, ele é muito fácil, né? É simplesmente dizer, não temos tempo, então vamos decidir aqui sem ouvir os outros. E isso, como eu tentei trazer para os colegas, isso não se esgota nas urnas. Isso se reflete nas nossas práticas diárias, em pequenos grupos, nos nossos grupos familiares, nos grupos de estudo, de pesquisa, de extensão, de partidos políticos. A gente sabe, por exemplo, uma das linhas que eu estudo, dos objetos de estudo meu, é a participação feminina na política. E a gente percebe que a participação feminina na política é reduzida não por falta de mulheres que queiram estar na política, mas por falta de espaço nos próprios partidos políticos, que são pequenos grupos. Então, é nos pequenos grupos que a gente faz a democracia. E eu gostaria de sair deixando essa reflexão para os colegas, né? É nos pequenos grupos, é no dia a dia. É no órgão que você trabalha, é no grupo que você participa. A democracia não é um ideal, é uma prática. Era isso que eu queria trazer como proposta de reflexão aqui. Muito obrigada, professor Rogério. Devolvo a palavra. Professora Ina, foi bem pertinente, como eu não sei se a professora chegou a pegar ali, que eu falei que lá na Grécia eles tinham tempo, né? Então, não sei se foi desse gancho, e eu achei bacana o complemento, né? Que hoje se aproveita mesmo, hoje as fake news fazem isso, né? Elas se aproveitam na falta de tempo das pessoas. As pessoas veem a conclusão, não veem quem escreveu, o currículo de quem escreveu, por que escreveu, de quem ganha, de quem trabalha, e é exatamente isso que acontece hoje. Eles se aproveitam pela falta de tempo, o tempo que eles tinham lá na Grécia. Mas na Grécia eles tinham tempo, mas não tinham a maioria. Então tinha essa diferença que nós temos hoje, né? Essa diferença assim bem gritante. E foi ótimo o gancho que a professora pegou ali, que a gente fez uma comparação da Grécia com hoje, né? Com o período de hoje.
Na Grécia, nós tivemos dois autores, né? Não eram bem gregos, né? Mas eram o Heródoto e o Aristóteles, que eles classificaram a democracia, os regimes políticos de acordo com a quantidade necessária de governantes e a qualidade. Então, eles classificaram em oligarquia, democracia, oligarquia e monarquia, e discutiram quantos governantes são o ideal, né? Um só, poucos ou a maioria. Então, houve essa discussão por Heródoto e Aristóteles. Pessoal, eu vou pedir, mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou pedir para que todos abram suas câmeras para a gente fazer uma foto para colocar lá no site do tribunal, da nossa primeira reunião. Tá? Eu vou colocar no mosaico, tentar colocar o máximo possível todo mundo igual aqui, né? Deixa eu ver aqui. Então, eu peço, quem puder, abra a câmera só para tirar a nossa foto. Deixa eu ver, layout. Só um pouquinho, estou tentando. Enquanto o professor vai fazendo layout aí, fazendo print, eu quero mais uma vez parabenizar as colegas Gabriela e Daphne pelas pesquisas e pelas exposições, pela coragem e pela dedicação, né? A vontade de entrar já no primeiro período num grupo de pesquisas, já começando aí com o pé direito a vida acadêmica. Parabéns, meninas. Então tá certo, pessoal. Agora eu vou dar parabéns para minhas alunas queridas, entraram na turma da manhã esse semestre, e eu digo, endosso as palavras da professora Ina, se foram muito corajosas, e continue assim, é assim mesmo que começa, né? Essa timidez, vocês começam como? Vocês perdem como essa timidez? Começando do jeito que vocês fizeram, apresentando o trabalho, enfrentando, assumindo desafios. E nada melhor que a sala de aula e o grupo de pesquisa para vocês começarem, tá? Então, vocês começaram bem, começaram certo, e parabéns pela coragem de vocês e pela qualidade dos trabalhos, tá? Pela qualidade das pesquisas, e é por aí mesmo, tá? Parabéns mais uma vez. Ok? Então, mais alguém queria comentar alguma coisa? Professora Ina? Só agradecer mais uma vez a oportunidade, a renovação do convite para sempre estarmos aqui no grupo de pesquisas e a minha satisfação de passar estes momentos aí com pessoas dedicadas ao fazer cada vez melhor da democracia. Parabéns a todos que participaram, a todos e todas. E obrigado, professor Rogério. Então, não vendo mais nada a tratar, eu agradeço a professora Ina e desejo bons trabalhos na garantia dos direitos de cidadania da nossa população. Aos nossos colegas que não têm título de eleitor ainda, que façam e participem efetivamente da nossa próxima eleição. Tá? Então, agradeço a todos e declaro encerrada essa sessão do primeiro grupo, do 8º grupo de pesquisas em Direito Eleitoral e Ciência Política, no seu primeiro colóquio. Um abraço fraterno para vocês. Tchau.